É um delay grande, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. É um prazer imensurável estar com vocês num evento do GT Racismo, e aí nós estamos aqui por conta do dia 25 de julho, né? O dia da mulher negra latino-caribenha, americana, né? Indígena, negra, mulheres, nós mulheres, né? E aí, hoje é particularmente para o GT um dia comemorativo. Claro que nós viemos pontuar uma discussão também, né? Aproveitar o momento de Ana Passos estar aqui, né? Helena já é uma parceira antiga do GT, e trazer também a Ana Carla, e aí também a gente junto também novas parcerias, e a Ana Carla vem participando de muitas questões aqui do GT, e nós tivemos, enquanto grupo, enquanto GT, porque o bom do GT é que ele é vivo, ele é grupo, ele é coletivo, ele é ponte. E aí, numa reunião, nós dissemos, nós vamos chamar as nossas homenageadas do ano passado. E aí, exatamente nessa vontade de estar juntas novamente, também foi uma escolha crítica chamar as homenageadas do ano passado, porque nós quisemos também provocar e dizer assim, olha, estamos juntas, é excelente que a sociedade está discutindo, que o dia 25 de julho é um dia que está sendo comemorado. Nessa pandemia, nós estamos fazendo muitas lives com mulheres negras, mas vamos discutir isso também e vamos dizer que o GT há um ano, há décadas faz isso. E ano passado fez essa campanha maravilhosa. Mas antes disso, antes da gente nós conversarmos com nossas homenageadas, que são nossas convidadas hoje, nós estamos aqui com Ana Helena Itamar Passos e Ana Carla da Silva Pereira, para conversar sobre um assunto por um outro viés que é o viés da branquitude, porque eu acho que até para conversar sobre o racismo, a gente tem que conversar sobre o outro lado, né? E como é que está essa questão da branquitude. Então, Ana Helena Itamar Passos é advogada, mestra e doutora em serviço social, ela vai dizer por qual universidade, e cofundadora do ELA Criações Educativas. O ELA faz cursos mais focados por direitos humanos, inclusive eu estou fazendo um curso belíssimo lá de transição capilar, que eu estou aprendendo muito assim, sobre nossos corpos, nossas marcas, e o curso, quando termina o curso, começa a cartaz e coletiva, todo mundo vira uma psicóloga da outra, porque o cabelo representa muito. E aí estamos lá com Ana. E aí eu quero já provocar essa questão, e aí Ana, do Instituto ELA, fazendo um curso de transição capilar, essa questão toda, e eu já pergunto para a Ana, como é discutir a branquitude dentro do racismo? E como é desconstruir o racismo entre os brancos? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Irene. Boa tarde a todas, né? Somos todas mulheres aqui, mas boa tarde a todos também e todas que estão com a gente no YouTube, estão com a gente ao vivo. Eu queria, em primeiro momento, agradecer muito, Irene, por essa oportunidade, assim, por essa alegria de poder estar aqui. Me sinto muito, muito feliz, muito honrada de poder estar no GT Racismo, de poder escutar as mulheres homenageadas, principalmente, assim, acho que vou tentar falar bem rapidinho para escutar mais, porque é uma grande honra. Eu queria só, antes da gente começar o desafio de falar da branquitude, porque, na realidade, você coloca exatamente isso. O que é discutir o racismo com a branquitude? Na realidade, como é que a gente entende o processo racista da branquitude? Porque o racismo já é a própria, né? O racismo já é a operacionalização
da própria branquitude. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu queria falar junto, né, quando você falou do Instituto Ela, fiquei super feliz. O Instituto Ela, hoje, para mim, é o meu lugar de pertença, mas o curso de transição capilar, quem está com a gente, né, Irene, é uma psicóloga social que é uma grande companheira de luta, Ivani Oliveira. Ela é psicóloga social pela PUC de São Paulo. O trabalho dela foi sobre transição capilar, o trabalho de mestrado, e ela é vice-presidenta do CRP de São Paulo. Ela é Eu acho que Ana travou, não é isso? Travou. Então, vamos conversando. Enquanto Ana volta, a gente pode ir conversando um pouco com Ana Carla, não é isso? Ana Carla também, a gente já passou algumas dessas, né? Esses dias, né? Exatamente porque todo mundo usando, fica assim mesmo. Ana Carla, tem algo também nesses dias, e já que nós estamos falando, nós estamos fazendo um pouco o nosso TBT, né, do GT Racismo, e até aproveitar que nós estamos aqui também com um grandíssimo apoio da Escola Superior do Ministério Público, e aí que encampou essa ideia de nós fazermos esse grande encontro, né, porque algumas transmissões são mais fáceis pelo Instagram, mas pelo Meet, pelo YouTube, às vezes fica um pouco mais difícil, e esse encontro vai ficar na plataforma da Escola Superior. Ana Carla, outro dia eu me senti muito incomodada, porque eu chamei uma amiga. Ana, passe só um instantinho que agora eu vou conversar um negocinho com a Ana Carla, mas eu volto para você. Eu convidei uma amiga para participar de uma live, ela é uma grande jornalista do Rio de Janeiro, Cecília, e nós conversamos muito sobre segurança pública no Rio de Janeiro numa perspectiva racial. Isso faz parte de um projeto que Julho de Mulheres Negras, esse julho, do dia 25 de julho. Aí eu me perguntei se Cecília não se sentiu incomodada por eu estar chamando ela para um espaço, porque era naquele dia que nós estávamos falando de mulheres negras. Será que nós vamos ser chamadas no decorrer do ano? Qual a sensação que você está sendo chamada para tantos eventos? Você acha que isso vai continuar? Ou é esse momento agora que nos deixou em evidência? E isso te incomoda? Te ficar chamando só para questões racistas, já que você é uma mestranda em História na Unicap, uma mulher de luta, cofundadora do Favelas. Isso tem algum momento, tem te chamado a atenção? Você está refletindo sobre isso? Nós vamos aparecer no restante do ano? Essa é uma das práticas, né, de trazer a gente só para falar sobre a questão racial, colocando esse tema como responsabilidade do povo preto. Não sei se está dando para me ouvir bem. Está dando? Tranquilo? Está chiando. Deixa eu tirar aqui. Melhor? Pronto. Bem melhor. Essa é uma das coisas, né? Uma das formas do racismo estrutural é colocar a gente em caixas, né? Onde a gente pode ou não pode estar em determinados lugares. E aí eu te permito falar sobre racismo no dia 20 de novembro, né? Ou te falar sobre um assunto específico, um caso de violência, mas nunca sobre tua área de trabalho, sobre tua atuação, sobre teus estudos, tuas pesquisas. E isso é uma parte do racismo estrutural. Me incomoda bastante, mas a gente vai nesses espaços também tensionando, né, sobre isso. Então, sempre que eu estou num espaço, por exemplo, para falar sobre o dia combate ao racismo, aí eu faço questão de frisar, e os outros dias, né, o espaço, quando vocês chamam os economistas, como vocês chamam, né, as advogadas e os advogados, por que vocês não convidam pessoas negras? Eu acho que a gente tem o dever de causar esse incômodo mesmo,
quando a gente tem essas pequenas oportunidades de tensionar os sistemas, né? Então, isso me incomoda. Eu não sei se a gente vai seguir, né, tendo esses espaços, mas eu também acredito que é a gente que vai criando esses tensionamentos para que um dia, né, a gente consiga construir nossos espaços também, né, a partir dessas tensões e avanços. Então, me incomoda por um lado, e por outro lado, a gente acaba se colocando numa situação de esse espaço já é tão difícil para a gente, eu preciso estar lá e falar, né, sobre essas questões. Então, fica ali meio dividido. Metade a gente sabe que é estrutural do racismo e a outra parte a gente vai na luta, mas com essa consciência, né? Também de não ser o que a gente chama de negro token, né? É quando eles chamam uma única pessoa negra para falar sobre todos os assuntos. Então, se é matemática, é o preto, se é cabelo, é o mesmo preto, se é como se a gente fosse aquela única pessoa negra capaz de falar sobre tudo, como se não houvessem outros profissionais nas áreas específicas para tratar do tema. Então, é aquele que consegue ascender e que não, geralmente os que não incomodam tanto e não fazem tanto tensionamento são os que vão ali sendo chamados, mas para falar sobre todos os assuntos, quase que como um adorno, né? Ok, exatamente. Eu, como preta, me senti incomodada por estar chamando outra preta para um espaço que só tinha pretas. E eu estou levando isso também para discussões nesses espaços. A gente precisa pensar nisso também. Agora a gente ocupa, e aí depois a gente reclama dos outros espaços. Ana Helena, aí você continua falando um pouco, mas aí também eu vou provocar em cima dessa questão que Ana falou. Quem faz essas pautas são pessoas boas, são pessoas ali que a gente conhece, que estão na luta, são nossos amigos de cerveja, de um café, de um chá. As pessoas boas são racistas? O microfone. Só liga o microfone. Pronto, isso. Agora. Volta um pouquinho a pergunta anterior e já emenda nessa. Eita, Danusse. Pois é, eu caí. Ainda bem que você falou, se cair não tem problema e tal. A primeira fala eu caí. Coisas da internet. Mas então, pensando as duas perguntas, eu vou começar pela última para poder emendar o porquê da primeira pergunta, né? Na realidade, pessoas boas, sim, são racistas, porque o racismo é estrutural. De fato, se a gente pensar o racismo, assim como que a gente vai definir o que é branquitude, o racismo ele é fruto da história da branquitude. O racismo é uma arma, né, que operacionaliza o discurso da branquitude. Ou seja, o racismo existe para que as pessoas brancas se mantenham historicamente no poder. E aí, esse poder, ele é estrutural e institucional. E, consequentemente, se ele é como camadas, é como uma pirâmide, né? Se ele é estrutural, ou seja, ele define os discursos da narrativa da sociedade, ele também define as regras das normas das instituições e ele define também a existência individual, porque ele também, a construção da identidade, ela é subjetiva e objetiva, né? A gente tem a nossa construção da identidade individual, das nossas subjetividades, e tem a construção da identidade social. Tudo isso é marcado pela história da branquitude. E aí é nesse sentido que eu falo, o que talvez eu desafiaria a uma reflexão é que pessoas boas, né? Pessoas com boas vontades, né? Porque não sei, essa coisa de bom e ruim, a gente está pautando aí até, inclusive, na cosmologia ocidental aí, né? De separação. A questão moral, né? Exato. Mas, enfim, pessoas com boa vontade, pessoas que estão do nosso lado, né? Como eu, inclusive, me coloco como uma pessoa branca, sempre vigilante do meu racismo, a gente tenta fazer isso, a gente tenta se observar, fazendo sempre uma autocrítica e uma autoimplicação dentro da condição estruturante.
mas entendendo que a gente recebe privilégio, que o meu corpo, o meu fenótipo, a minha estrutura de racialidade, ela recebe privilégios ao ir ao banco, entrar no banco, entrar no shopping, não ser acompanhada pelos seguranças. O conforto da existência, ela foi construída propositalmente para um determinado grupo. É isso que a gente tem que combater, inclusive quando você conversa com a Ana Carla, um prazer, Ana, também estar aqui, né, nesse bate-papo com todas, e eu escuto exatamente dessa forma, colhendo exatamente isso. Precisa ser, todas e todos, negras e negros, precisam estar ocupando espaços de debate sobre todas as áreas em que pertencem, e precisam pertencer cada vez mais a todas essas áreas. Agora, esse momento, inclusive esse momento, ele nos desafia para pensar não só a participação das pessoas negras e negros no debate que sempre está falando de racismo, mas também nos desafia, enquanto branco, a pensar, será que essa questão da luta antirracista também vai desaparecer? Né? Porque quando você traz isso, será que nossos corpos vão desaparecer dessas esferas públicas e institucionalmente privilegiadas quando tudo isso finalizar, quando tudo isso sair da memória breve, porque a gente tem esse mal, né, de uma memória curta das coisas. A gente tem, então, quando toda essa memória de morte do George Floyd a todos os nossos corpos negros e negras brasileiros se ficarem cada vez mais espaçados, esses espaços vão deixar de ser ocupados. Essa sua angústia também é a angústia das pessoas que estão na luta antirracista há muito tempo. Só uma pergunta, Ana. Você já se sentiu desconfortável a, por exemplo, estar no local e dizer que você tem um instituto que fala de questões raciais? Por exemplo, você ofereceu um curso de transição capilar. Ana branca, já passou por alguma situação que alguém disse que você não tem uma legitimidade para falar sobre isso? Você já foi questionada por que você colocou essa luta na sua pauta? Já. Aquele momento que você fala, e agora, né? E agora, Deus, é isso que a gente faz. Não, mas já, e eu acho que é legítimo, no sentido de que, uma das questões que se estuda nos estudos, né, críticos da branquitude é a gente racializar o povo branco. Por quê? Uma das características do privilégio é a gente não pensar sobre raça. Então, quando, Irene, você me cutuca nesse sentido, eu vou cutucar de volta no sentido de que bom que eu fui tensionada. Porque a atenção, ela é fundamental para o processo de transformação. Se eu não tivesse sido questionada, seja por pessoas negras, seja por pessoas brancas, eu não teria me racializado ao ponto de trazer o desconforto para o processo transformador. Porque se a gente não, né, se a gente não desconforta, então, o que a gente vai aprendendo a tentar ser antirracista, e eu sempre digo tentar, porque o antirracismo, eu acredito no antirracismo, porque eu acredito, assim como Mandela, né, lembra, Mandela fala, ninguém nasce racista, se aprende a ser racista. Inclusive, se aprende a ser racista porque é uma ferramenta de operacionalização de poder. Não é porque, vou pegar essa criança branca e vou automaticamente ensinar ela matemática, português, racismo e machismo. Não, eu ensino racismo e machismo porque está na operacionalização da minha cultura. E aí eu automaticamente coloco na construção discursiva e simbólica daquela criança todos esses símbolos que eu acredito, porque eu acredito naquele poder. Eu estou aqui quando eu falei eu enquanto um povo branco. Que aí, se eu, enquanto branca, me desconforto disso, eu tenho que ser aquela... primeiro, é muito difícil eu estar junto dos brancos. Então, provavelmente, se eu me coloco na luta antirracista, provavelmente eu vou estar em espaços muito mais negros, que é extremamente desafiador.
E que tudo bem. Porque se você fizer essa mesma pergunta para todo mundo aqui, todo mundo nos espaços cotidianos, diários, em todos os espaços, se sente desconfortada. Então, eu acho que é legítimo eu me sentir desconfortada em espaços que eu desejo estar para poder estar junto, estar como aliada, né? Eu escutei uma vez de uma grande pensadora dos estudos da branquitude, que ela fala exatamente isso. A gente precisa entender que a gente é coadjuvante. E está tudo bem. E está tudo bem porque é uma luta para todas e todos que, oxalá permita, ao final, vai se chegar num equilíbrio. E essas tensões vão ser né? Eu estou naquele momento de utopia, aquele desejo utópico, mas essas tensões elas vão ser eliminadas. Eu gosto de dizer eliminadas, né? Completamente eliminadas. Agora, neste momento, por isso que, por exemplo, eu sou uma defensora da categoria raça ainda ser uma categoria na construção de políticas públicas. Porque esse momento é de desconforto. Porque, inclusive, a gente está em guerra. Eu não tenho uma fala dizendo que, por eu estar na luta antirracista, eu acho que... Eu não tenho dúvidas. A gente está em guerra. É fato, assim, sabe? E tanto a gente está em guerra que... Por que a gente sofre um golpe em 2016? E aí, trazendo para um campo mais amplo, em que raça, classe, gênero e outros marcadores de diferença vão operar? Porque a gente conquistou, a gente, enquanto sociedade, né, conquistamos um número grande de política de ação afirmativa em todos os campos, né? Em todos os campos. A gente conseguiu ação afirmativa na educação, com a implementação de uma lei que vai falar sobre a África nas escolas. A gente conseguiu a luta pelo reconhecimento das terras quilombolas. Quando tudo isso se tornou uma verdade em grande escala, a branquitude... O que é a branquitude? É exatamente essa identidade coletiva branca que deseja manter o poder, enlouqueceu. E aí começou um planejamento de não só derrubar uma presidenta mulher, né, mas de derrubar um processo que estava sendo sistêmico e que poderia fissurar a estrutura. E que as políticas de ações afirmativas podem, sim, restabelecer e configurar novas estruturas. Né? Então, eu acho que é nesse caminho que eu penso a branquitude, penso a esperança, né? A utopia de uma luta antirracista presente, cotidiana, sabe? Porque, só fechando mesmo, a gente não pode achar que a morte do George Floyd é um elemento que agora configura esse despertar. Porque milhões de George Floyd morrem de 23 minutos a cada 23 minutos. E não são Jorge, são João, José, Miguel, né, Francisco, estão aqui, né? São brasileiras e brasileiros. Então, isso não vai morrer. Certo. E aí, Ana Carla, vamos nós. Há uma certa dificuldade entre seus mais próximos. E aí eu vou provocar pelo lado um pouco da família. Porque eu sinto muito isso enquanto mulher negra, que cheguei a uma determinada posição institucional, mais do que diríamos até financeira, eu digo institucional. E aí tem um pouco essa questão, meu Deus, para que lá vem aquela menina falar de novo de racismo? E aí eu não sei se casa de ferreiro, espeto de pau. Por isso que eu quero provocar. E na tua família? O pessoal está entendendo essa tua luta? Essa Ana Carla que sai aí para fundar Frente Favela Brasil e está aqui, está no Rio de Janeiro e dá uma palestra em São Paulo e daqui a pouco está não sei aonde e de repente não era bem isso que era pensado. Como é falar de raça na família? Hoje é mais tranquilo. O conhecimento faz a gente compreender e ter um pouco mais de sensibilidade de tratar das nossas próprias dores. Entender que aquele nosso par, preto também, o preta por muitas vezes, que não enxerga o racismo e que muitas vezes, quando a gente não tem a habilidade de lidar com isso, é muito difícil.
né, tratar o seu igual e que não compreende o racismo estrutural e que afeta a sua vida e que reproduz o racismo, inclusive, é muito difícil. Eu sou de uma família de pai preto, mãe preta, irmão preto, né, tios e tias, então, nesse ponto é um pouco mais tranquilo de lidar nesse sentido. Para uma família interracial, isso é muito complexo, né? Se numa que reproduz o racismo, mas sendo preto, a gente tem essa dificuldade, imagine para uma família interracial. Eu gosto muito de um livro da Lia Weiner, né? Que é justamente esse nome, né? Famílias Interraciais, Relações entre Amor e Dor, que fala um pouco das pesquisas que ela faz e das dificuldades das pessoas negras em famílias interraciais, né? E aí ela visita, ela conta muito isso, que ela visitou casas, ela é uma mulher branca, né? E tem filhas negras, e ela conta na pesquisa dela que, por exemplo, filhos brancos e negros da mesma mãe, mesmo pai, a foto do branco ficava na sala, ali no porta-retrato na entrada, e a do filho negro na porta do banheiro, assim, na parede de frente para o banheiro. Então, coisas assim, muito que para uns pode parecer sutil na percepção, mas muito doloroso para quem vive. Nessa diferenciação em quem recebe amor e quem não recebe amor dessa mãe, desse pai, pela questão racial. É muito doloroso. Então, a gente tem atuado muito nessa... Eu acho que o Brasil hoje, a gente vive um momento de alfabetização racial. Com o advento das pessoas nas cotas e das pessoas negras que se descobriram negras a partir deste lugar, e aí não é saber que não é negro ou não ter sofrido racismo, mas é ter essa consciência e sistematizar formas de atuação e também dos movimentos sociais que ganharam nessa força, né, com essa junção de gerações, né, de mulheres que já vinham construindo, como as homenageadas que estão aqui hoje, há muitos anos, fora antes de eu nascer, essas mulheres já construíam luta, né, e aí vem com essa possibilidade da gente fazer também essa disputa nesse campo teórico, essa junção faz com que a gente esteja vivendo no Brasil hoje um momento de alfabetização racial, e para todos, né? E muitos não querem ser alfabetizados porque não querem perder esse lugar e não conhecer, e não fazer essa discussão é um lugar de conforto. Então, essas famílias vão acabar sendo tensionadas, né? Principalmente com essa juventude negra, menina de 15 anos, 14 anos, 15 anos, que se reconhece como negra, que reivindicam, né, o seu lugar e a sua negritude. Então, eu acho que a gente vai viver, sim, um momento de transformação. Está vivendo, na verdade, né? Todo esse momento político que a gente tem vivido não foi o suficiente para parar essa mudança que a gente tem causado nas estruturas. Até mesmo porque a gente nunca viveu em plena paz nesse país, né? A gente viveu escravidão, a gente viveu eugenia, a gente nunca viveu um momento de paz. Então, esse momento não é diferente do que os nossos antepassados passaram e conseguiram resistir, enfrentar e fazer a diferença, né? Pode ser para muitas pessoas brancas esse momento ser o completo caos, mas para os meus ancestrais, né, a gente viveu o período da escravidão. Então, é essa a memória que a gente tem. Então, a gente consegue continuar fazendo enfrentamento, mesmo compreendendo os desmontes das políticas públicas. Mas imagina, né, que um tempo atrás se poderia fazer o Estado brasileiro permitia, né, com que a gente fosse tratado como bem movente. Então, eu acho que essas famílias vão acabar sendo, sim, tensionadas. Não é um momento fácil, né? Vai haver rupturas, a gente tem que compreender e ter um pouco de paciência, principalmente com as mais velhas, né, que não tiveram a oportunidade de ter acesso, né, de participar do movimento social, porque nossa vida é muito difícil. Mulheres que foram aí colocadas numa situação de não conseguir ascender profissionalmente, socialmente, de não ter acesso a um livro, de não ter acesso a uma representatividade, né, de se olhar na televisão, de se enxergar como bonita. Então, isso tudo é um processo muito longo. Imagina uma pessoa que viveu 60 anos o racismo, para você chegar e dizer para ela, isso é racismo, você não pode falar assim. Então, a gente tem que ter um pouco dessa medida, né, principalmente com as mais velhas, para tentar trazer para a gente e fazer com que elas possam viver aí o final, né, das suas vidas libertas do racismo. Então, acho que é o papel da gente, que é um pouco mais jovem, ter um pouco de paciência com as pretas mais velhas que vieram antes de nós e que fizeram luta de outras formas, inclusive para a gente ter alimento e estar viva hoje, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. São outras lutas, até porque quando o feminismo branco conseguiu
dialogar com o feminismo negro era uma das questões. Quer dizer, queremos trabalhar. E a mulher negra dizendo, como assim queremos trabalhar? A gente já trabalha. Quer descansar, quer ter direito a descansar. Como assim nós queremos trabalhar, né? Então, de fato, a gente tem que dialogar o tempo todo. Para chamar nossas convidadas, tem uma que quer abrir assim, de uma forma, com uma poesia, e já chegar assim. Né, Odailta? Odailta disse, eu posso ler uma poesia? Eu disse, não só pode, como vai nos encantar, assim. Vai ser maravilhoso. Odailta, é um momento que nós queremos celebrar esse reencontro, né? A gente até a comunicação do Ministério Público brincou um pouco com o TBT, né? Que é nas quintas-feiras, inclusive, né? Essa história do TBT nas redes sociais, né? Da gente se reencontrar e nós estamos nos reencontrando. E eu acho que deve ter sido um momento bonito para vocês, né? Assim, porque receber uma fotógrafa, se arrumar, como foi para nós chegarmos até aqui hoje, né? A gente tem a atenção, né? E a gente se arruma e a gente pega aquela, né? Toma aquele banho já pensando como é que a gente vai ser, qual é a roupa que a gente vai usar, porque nós queremos o tempo todo ocupar esses espaços, mas como nós ocupamos? Com muita alegria, celebrando, com muita dor também, porque tem hora que a gente diz é dolorido, mas a gente quer trazer também alegria. E aí nós estamos com Odailta, que é mestre em linguística pela UFPE, é escritora, é ativista, e está conosco agora e foi uma das homenageadas do 25 de julho do GT Racismo com o Ministério Público do ano passado. Eu já aproveito nessa fala de Odailta, agradecer todos os parceiros, a comunicação social, Secretaria-Geral também do Ministério Público, que possibilitou a campanha, e esse momento agora, que além do GT Racismo, nós estamos com a Escola Superior do Ministério Público. É sua vez de falar, Odailta. Tá me ouvindo? Muito bem. Né? Boa tarde. Eu quero primeiro dizer que uma referência para mim, esse arrumar, e cada vez mais linda é a Auxiliadora Martins, essa mulher fecha, né? Olha para isso, que beleza. Eu nunca vejo a Auxiliadora simplesinha, minha gente. Ela é poderosa na rua. Diva. É diva. Então, é uma referência. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a ela, né? E eu quero dizer que foi para mim uma experiência ter sido uma das homenageadas, né, pelo Ministério Público. Foi uma experiência muito significativa, porque é uma instituição com a qual a gente busca estar o tempo todo, né, recorrendo para ver as políticas públicas sendo efetivadas, né, para denunciar as opressões, as injustiças que o nosso povo sofre. O meu ensaio foi dentro da comunidade na qual eu nasci. Eu fiz questão de entrar na favela de Santo Amaro, de passear com o pessoal da fotografia, mostrar a casa onde eu morei, tirar foto com os vizinhos e tal. Fiz uma filmagem lá dentro da casa que ainda existe, né? Uma casa que a gente tem, foi onde a minha avó nos criou e tal. Então, foi um ensaio que, para mim, foi muito emocionante, né? E quando a gente pensa nesse local da mulher negra, e nesse local da mulher negra que não tem muitas vezes essa compreensão racial, política e filosoficamente falando, porque uma mulher preta, ela nunca vai deixar de saber que ela é preta, porque a sociedade não faz a gente passar por branco nunca, né? Mas assim, quando a gente fala de favela, muitas vezes essas discussões que estamos travando aqui, né, elas não chegam com essa potência lá. E aí quem chega lá é um discurso arquitetado, ultraconservador, neopentecostal, que vai simplesmente demonizar tudo que nós falamos em torno da branquitude, da ancestralidade, da luta preta, né? Vai fazer de tudo para massacrar e pisar a nossa identidade. E aí a gente consegue ver ainda essa mulher negra nessa favela
recebendo os menores salários, ocupando, né, as piores estatísticas do nosso estado de Pernambuco, né, porque é muito triste a gente pensar que as mulheres negras aqui em Pernambuco continuam, no Brasil inteiro, mas a gente vai falar de Pernambuco, porque é um evento especificamente do Ministério Público de Pernambuco, e aí a gente vai rapidinho para algumas estatísticas e fica estarrecida quando a gente percebe que 87,6% das mães não escolarizadas são mães pretas, 82,4% das mães adolescentes são mulheres pretas, né? Das mulheres que nunca realizaram consultas pré-natal, 80,9% são mães pretas, né? Os partos tidos normais, que vão gastar menos anestesia desse governo, que a mulher vai sofrer mais dor, 83,1% são mães pretas, com esse imaginário racista de que as nossas mulheres aguentam mais dores. Então, você tem as mulheres pretas com o maior número de gestantes com HIV, com sífilis. Isso é muito sério, esse racismo estrutural que mata o nosso povo. E quando a gente vai ver essa mulher preta, é a mulher preta que está na favela, sabe? É a mulher preta que ainda está nas senzalas modernas, sabe? Porque a abolição, né, a gente sabe que o pós-abolição é um projeto de embranquecimento e de genocídio do nosso povo preto, né? Então, assim, poder estar ocupando esse espaço que a minha mãe não ocupou, porque foi empregada doméstica, a minha avó não ocupou, poder estudar vindo de uma família com 9 pessoas no barraco, onde ninguém sabia ler, isso para mim foi um espaço de conquista, mas de responsabilidade e de revolta, porque se eu sou a mulher que eu sou, eu não sou sozinha, eu tenho a grandiosidade da minha mãe, da minha avó, que não tiveram oportunidade porque foram excluídas por esse sistema racista, né? E poder trazer isso através da poesia, através do teatro, para mim é muito bom, porque eu acabo tocando também muita gente. Eu trabalho também na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, com educação antirracista, e eu estou sempre dialogando com os alunos, com o pessoal da comunidade, sabe, dizendo para eles o projeto genocida do Estado, mas que nós precisamos nos aquilombar, arrumar estratégias, com muito cuidado para não ter um discurso meritocrático, não usar que se eu conseguir, qualquer um consegue, que a gente sabe que isso não é verdade. Eu venho de um local de muita gente inteligente, capacitada, mas que não teve oportunidade, né? Porque é muito mais fácil falar de meritocracia estando num apartamento em Boa Viagem do que na esquina do beco, que tem todo um assédio em cima de você, né? Então, assim, E aí eu queria, né, agradecer e encerrar com um poema. Eu sei que eu estou aqui acompanhando, 5 minutos. Vamos nos aquilombar. Sou negra, bela como a noite em pleno eclipse. O tronco pisou minhas raízes, mas resisti. Sou folhas, flores, frutos, madames, donzelas, meretrizes. Meus cabelos encrespam o padrão. Meus seios não amamentam mais o filho do patrão. Meus lábios carnudos cospem a história. Sou Dandara em Palmares, Luiz Amaí nos Malês, Carolina de Jesus despejando toda a dor, Teresa de Benguela liderando o quilombo, enraizando minha cor. Sou mulher, mares, raios, rios, dona do meu terraço, senhora do meu terreiro, mulher preta, mulher de breu. E é isso. Somos. Axé. Grata, gratíssima, gratíssima. E aí, vamos convidar quem está aqui. Nós estivemos outro dia numa reunião muito grande de comunidades quilombolas, não é isso? E quando estivemos juntas, ela argumentou e brigou e conseguiu uma reunião lá, né? E vem lá do Cabo de Santo Agostinho, né? E está aqui conosco nesse momento para conversar um pouco. E aí até essa questão do acesso, lembra que essa questão, eu fico perguntando assim, como é que está sendo esses dias lidar com essa questão assim, de internet? Quem é que está ajudando? Como é que está acontecendo essa história? Como é que essa comunidade quilombola entra aí nessa rede toda? Diga aí,
Maria José de Fátima, nossa quilombola do Cabo de Santo Agostinho. Ah, olha, tá vendo? Com a questão da internet de inclusão, isso está acontecendo sempre com a gente. Mas ela entrou de novo. 11 Negras está aqui de novo. Vamos conversar? Apesar de ser 5 minutos, mas dá para a gente ter uma pontinha aí de ideia. Como é que está aí na comunidade? Como foi receber nossa campanha? Como é que vamos comemorar esse dia 25? Então, como é que vamos criticar também, né? Essa posição da mulher negra quilombola, daí de 11 Negras, do Cabo de Santo Agostinho. É só a vez de falar. Tem que ligar o microfone. Pronto, não está ligado ainda. Ajuda. Vai já aparecer aquele que clica. Isso. Vai dar certo. Ainda não. Vamos lá. Só clicar no microfone. Tá tudo ok. Ainda não, Fátima. Vou tentar outra pessoa, que é o tempo que você vai tentando aí, tá certo? Quer falar, auxiliadora, enquanto Fátima tenta? Vamos lá. Auxiliadora, como já foi dito aqui, né? Entre nós todas, a mais elegante, né? E aí, claro, que aí eu já fiquei numa situação muito chata aqui com Maria da Conceição, com a Daílta, com as outras, mas vamos lá, né? Olha, auxiliadora é referência, até porque eu gosto da gente falar dessa questão diríamos assim, dessa elegância, eu gosto muito quando eu vou para as missas do Padre Clóvis, e aí Clóvis, né, é uma referência, ele diz assim, olha, quando a gente sai de casa, e a gente se arruma, e a gente vem para um lugar, a gente já bota muito da gente em si. Então, quando a gente olha as fotos... Fica aqui para tu me ajudar, viu? Então, eu chamo a auxiliadora depois, vou aproveitar que Fátima entrou. Fátima, vamos, pode falar, a auxiliadora fala depois. Fica apertado. Boa tarde. Está ouvindo direitinho? Agora está ótimo. Eu sou Fátima, perfeito. Maria José de Fátima da Silva Barro, do Quilombo 11 Negras. Sou da comissão, coordenação estadual das comunidades quilombolas do estado de Pernambuco. Para mim, fico muito feliz, né, de ser convidada mais uma vez para participar. Para mim, isso para mim é maravilhoso. Cada vez mais estamos junto com as amigas, trocando conversa, trocando a ideia. É isso que faz a gente crescer. Eu aprendi fazendo esse tipo de conversa, onde hoje eu aprendi a trabalhar na comunidade, trazendo melhoria e as políticas públicas. Eu sou minha mãe, meu pai foi cortador de cana, minha mãe sameava cana, minha bisavó foi escravizada e vieram para esse território que hoje eu me encontro. Sou feliz, sou uma negra, gosto da minha origem, gosto da minha cultura, amo minha cultura. E nesse território quilombola a gente tem 400 e pouca, tudo família. É prima, é irmão, é sobrinho, de geração para geração. A gente, como quilombola, né, como mulheres negras, a gente sofre muito desafio. Além de ser rural, quilombola e negras. E nesse período, vou falar um pouco nesse período dessa coronavírus, né, que a gente sabe que está atingindo aí o Brasil todo, na comunidade quilombola, a gente sofreu cada vez mais, porque
a gente acostumava, era uma gripe, e que gripe foi essa? Que teve pessoa da comunidade que a gente perdeu. E a maioria dos moradores, todos tivemos o sintoma. Teve gente que estava conversando, de repente cansou, e foi aquela agonia, a gente levava para o hospital, não era atendido, porque tinha caso mais grave na frente, e a gente começou a se cuidar em casa. A gente se cuidou tomando muito suco de limão, muito chá, era muito suco de acelora, muitas frutas que a gente tem no sítio. Então, a gente começou dando cada vez mais, alimentando com os sucos naturais. Um chá de limão com alho, aquele chá caseiro que nossas avós, nossas mães ensinou, e fazendo a limpeza de sempre, né? Lavando as mãos com sabão. Se a gente já lavava, começando a lavar mais. E ninguém saía para a rua, e aqueles que estavam com o prejudicado já com o sistema, a gente dizia que ficava na internação. Porque nossas avós, quando a gente tinha na época sarampo, a gente tinha catapora, minha avó curava, minha bisavó curava na mata. Tinha na mata, tinha uma casinha de palha no centro da mata, onde minha avó levava o doente para a gente com o problema para a mata, e minha mãe, no caso mesmo, eu tive sarampo e tive catapora, com 2 dias de nascido. Aí minha mãe tinha uma casinha na mata onde era a internação, e a gente ficava lá com a mãe e o pai, e passava o período todinho sem ter contato com os outros, que minha avó dizia que era para ouvir e não passar por os outros. Então, assim, quando apareceu essa coronavírus, eu me vi como era se fosse uma infecção como sarampo, que pega no vento. Tá entendendo? Então, assim, a gente começou a se prevenir, só saía por lá de fora. Aqueles que estavam sadios, aquele que estava doente, a gente deixou no quarto de repouso, só entrava uma pessoa. Quando saía, já tirava aquela roupa, já tomava banho, e até o cabelo molhava, porque a gente dizia que o vírus também estava no cabelo. Então, a gente teve esse tratamento. Quando começou logo, que a gente viu que estava atingindo, cada um estava tendo o mesmo processo, a mesma sequela, assim, aquela questão de não sentir o gosto, aquela questão que minha avó dizia que era uma virose, mas uma gripe que matava. Então, a gente começou a tratar ela aqui como se fosse uma gripe normal. Agora, uma gripe também, que não tivesse aquele cuidado, tivesse cachaça baixa, ela podia também levar à morte. E minha avó dizia que dava broncopneumonia. E sabia que a broncopneumonia, muitas vezes, não escapava. Então, a minha avó dava muito chá de milicilina, que é uma planta, que é antibiótico. A gente tem ela aqui plantada. Então, minha avó mandava que tomasse esse chá, que é de penicilina. Porque para ir para o médico tinha que passar um antibiótico. Mas a gente, naquele momento, o médico não estava atendendo. Então, a gente curou assim. Para a honra e a glória de Deus, hoje não tem mais ninguém com a coronavírus na comunidade. Passamos uma situação muito difícil, como a gente se comunicava, saía aqueles para fora, se comunicava e sempre marcando distância. Aí um dizia que nada, vamos se abraçar, isso não pega não, isso aí vem do vento, mas a gente não pega. E graças a Deus, hoje está todo mundo na comunidade, todo mundo sai para conversar, todo mundo se abraça, porque ela não existe mais na nossa comunidade. A questão o auxílio emergencial, a gente teve muito problema, porque não conseguimos acessar. Quem tinha telefone ajudando o outro, aí não conseguia, aí tinha que agendar de novo. E teve gente que passou 3 meses agora que começou a receber o primeiro lote. Sobre a questão de alimentação, aí veio uma dificuldade na questão de alimentação. As escolas ficou fechadas, os pais que trabalhavam na roça continuou trabalhando, mas você sabe que a macaxeira é com 6 meses para estar boa, o inhame é com 1 ano para estar bom, o milho é 3 meses para estar bom. Aí, durante esse período, tinha uns que trabalhavam na firma, tinha uns que é aposentado, aí já ia um e ia se vir ao outro. E quando veio essa questão que o povo ficar em casa, aí complicou. Complicou porque ficou só naquela casa que tinha um aposentado.
E naquela casa que não tem nenhum aposentado, que vinha da Bolsa Família, ou então trabalhava na empresa, aí ficou só esse dinheiro do Bolsa Família, que era emergencial, para tudo. Muito complicado. Mas algo me deixa e faço, agradeço muito, porque quando você começa a falar, não é? Você, a permissão, né? A senhora começa a falar sobre... Quando vocês começaram a achar o eixo, foi quando começaram a lembrar de algumas questões básicas lá de trás, né? Isso. E aí a gente, né? E do cuidado, da autopreservação. Porque antes de conversar com a senhora, eu estava conversando com a auxiliadora, falando da elegância dela, e a gente vai ver a elegância do cuidar de si, né? Cuidar da gente se recolhendo. Olha que coisa maravilhosa, né? Assim, obrigada mesmo, Fátima, por ter contado essas histórias pra gente. Vale outra história, a gente sentar aqui só para ouvir você a tarde todinha. A gente pode marcar outro dia. Que ótimo. Mas muito obrigada mesmo. Certo. E a questão do racismo, a gente está sempre batendo com ele, queira não. Até no local que a gente chega, eu mesmo percebo o racismo, até pelo olhar do outro. Que às vezes não precisa a pessoa falar. A gente sente que realmente aquela pessoa está com racismo dentro dela. Se você chegar num local para fazer uma ficha para o médico, se tiver um branco na frente, atrás de nós, eles chamam o de trás e a gente fica por último. Muitas vezes eu perguntei, por quê? Eu não estava na vez? E por que você chamou a que estava atrás de mim? Eu cheguei primeiro. Então, a gente observa muito isso. Às vezes você chega no local, as pessoas ficam olhando para você de cima para baixo. Às vezes eu digo assim, qual é a diferença que tem um negro para o branco? Eu vejo que é só a cor da pele. Porque a gente são ser humano. Isso que nós vamos continuar conversando. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu acho que a gente vai marcar uma live só com Fátima. A gente fica aqui ouvindo e vai ser maravilhosa. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada, Fátima. De nada. Parabéns para nós mulheres todas, né? Que esse dia é maravilhoso. Parabéns. Até. Obrigada. De nada. Tchau. Auxiliadora, por favor. Esse cuidado de si. Veja como é ancestral, né? Muito bom. Tem que ligar seu microfone. Ligar seu microfone, auxiliadora. Ainda estamos sem lhe ouvir. Ah, já deu. Não deu ainda. Olá, estão me ouvindo? Então você se apresenta. Eu faço que a doutora me apresente. Ah, então vamos lá. Bom, vamos lá. Estamos aqui, Maria da Conceição. Engraçado que é muito interessante que todos nós colocamos nosso, mas ela colocou feminista negra. Então vamos embora, né? Bióloga sanitária, né? É sanitária ou sanitarista que chama? Sanitarista. Pronto. Uma bióloga sanitarista, ativista antirracista de direitos humanos, com ênfase na saúde da população negra e educação etnorracial, não é? Estamos aqui para conversar um pouco, né? E perguntar como foi participar dessa campanha e como é que tem sido esses dias. Primeiro, agradecer, né, por essa tarde de hoje. Para mim é um privilégio estar diante de tantas mulheres bonitas, importantes, né? Todas seguidoras da beleza e elegância da professora Dora, que eu também sou fã. E a Ana Passos, né, fez uma fala bem interessante.
né, a doutora Irene e a mãe Érica e a Luísa, que são pessoas, né, que eu respeito muito, então eu já peço bênção à mãe Érica, né, eu também sou de pertencimento do Candomblé, e agradecer ao GT Racismo, né, por este momento, a importância da gente estar aqui e reviver um momento bem bacana que foi o ano passado, né, a homenagem que foi feita. Isso para a gente tem um valor muito grande. E aí conversar um pouco da dificuldade, eu fui gestora de saúde durante muitos anos, participei da 8ª Conferência Nacional de Saúde na construção do SUS. Em 2016 eu saí da gestão, né, e voltei para o movimento social, que é a minha praia, onde eu vivo bem, sou da União de Negros e Negras pela Igualdade, e tenho assento no Conselho Nacional de Saúde, representando o subsegmento de saúde da população negra. Então, como bióloga mesmo, é uma situação muito difícil, porque a biologia é um dos campos onde se fundamenta muito o racismo científico. É uma área da ciência da saúde, né, que é muito forte. Então, você tem 2 nichos divididos aí. Eu sou licenciada, eu me licenciei em ciências e me habilitei em biologia, já trabalhava com saúde, né, eu estou fora de gestão, né, desde 2016, mas é no campo das ciências onde você vai ter uma evolução muito grande das ciências e que a participação da população negra neste campo, ela não se representa, ela não vai estar lá. Porque quando você chega na tecnologia de ponta, lá na ciência, você tem o domínio todo, né, do poder científico pelas forças hegemônicas, que são as forças que determinam todo o poder do capital, né, as decisões, e que são brancas. Quando você vai trazendo mais para outro campo, aí você vai encontrar uma série de biólogos que estão na área técnica, agora mesmo, nesse momento da pandemia, né, milhões de biólogos espalhados no mundo inteiro estão fazendo a leitura, né, dos exames, fazendo um acompanhamento, que é um profissional invisível. Ou nas salas de aula, né, e aí já é uma questão importante, porque você se representa no ensino médio e no ensino fundamental, você já tem uma quantidade grande, mas quando você chega no campo do ensino superior, você já não encontra mais esse profissional com preto, seja mulher ou homem. Isso é uma das dificuldades. E aí a gente tem essa realidade difícil no campo das ciências da saúde, porque as ciências da saúde, elas foram fundamentadas todas, inclusive a medicina, em um fator bem interessante que foi falado aqui no começo, da questão desse marcador da mortalidade materna, né? É como a ginecologia moderna, ela foi construída dentro da medicina legal, e todo o seu aprendizado foi em cima dos corpos negros. Então, essa ideia de que mulher negra aguenta mais dor, ela não é só uma cultura, né, do racismo ambiental, habitual, não. Ela é um estruturador mesmo da ciência, porque ali a ginecologia moderna, né, o J. Simmons, que é o pai da ginecologia moderna, ele fazia experimentos, toda a sua experimentação deu grandes contribuições para a área reprodutiva, mas foram em cima de corpos negros. Então, tem uma negra que era escravizada e que ela sofreu mais de 30 intervenções cirúrgicas sem o benefício da anestesia. Então, essa cultura, ela permanece sendo a medicina branca, né? E continua a partir quando a gente chega nos serviços de saúde, os médicos são brancos. Então, nós continuamos, nossos corpos negros ainda são objeto de estudo, né, de promoção de pessoas. Então, isso é um campo da ciência do racismo científico que precisa ser bem enfrentado. E a outra questão que eu falo, que foi colocada também, é a questão do marcador de raça para a política pública. A gente precisa, mas precisa dar a garantia do acesso, porque só ter um marcador e ter a política pública e não garantir as condições, né? Quando você passa para o sistema de cota que a gente defende, você precisa de uma bolsa, mas você não precisa só uma bolsa para cumprir, para se alimentar, porque você mora longe, porque geralmente você tem um ambiente de dificuldade naquela família, né? A família negra é uma família multiparental,
e tem essa dificuldade. Então, do ponto de vista mesmo da minha formação e da minha família, eu só vim me tornar bióloga depois de estar mais de 20 anos no serviço de saúde, porque antes eu trabalhava na área burocrática, né? Eu sempre trabalhei na área do escritório, de burocracia, mesmo quando eu trabalhar no SUS, por conta dessa dificuldade mesmo de acesso, né, à formação. Então, eu me formei bióloga aos 50 anos, já estava há mais de 20 anos no serviço de saúde e já tinha participado na década de 80 na luta, né, pela implantação da atenção às pessoas com doença falciforme, que foi a luta inicial da população negra por uma assistência de saúde. Isso foi um fator importante. E saber que a doença falciforme, ela promove um dos maiores avanços de toda a história da ciência, porque é a partir da doença falciforme que entra um fator importante, que é a biologia molecular, que é considerado um dos maiores avanços da ciência. É na doença falciforme que a ciência tem os maiores avanços, mas ela não é capaz de devolver a esse corpo negro essa dignidade. As pessoas que têm doença falciforme morrem por falta de assistência, de tratamento adequado e pelo racismo, né? O racismo, ele marca fortemente a vida dessas pessoas e que conferiu prêmios e prêmios. O Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel da Química com a descoberta da doença falciforme. Então, famílias, né, pessoas foram sequestradas de África e chegaram aqui, né, e no mundo, mas elas ainda padecem, elas ainda morrem sem o benefício da ciência. Isso é um fator de exclusão da branquitude que é, assim, de uma crueldade terrível. E aí eu vejo também uma questão que me incomoda muito, que, assim, aquilo que Fátima fala, as pessoas não são racistas, mas todo mundo identifica o negro, porque todo mundo olha de forma diferente. Eu sempre digo, eu não nasci negra porque eu não tinha esse pertencimento, eu só vim ter esse pertencimento da minha negritude depois dos 20 anos, né? Eu nasci no Agreste, né, numa cidade chamada Belo Jardim, minha família não tem esse pertencimento, né? Minha mãe se diz morena, ela acha estranho, né? E por mais que a gente converse, ela é uma pessoa que ela herdou toda uma tradição. Minha mãe é parteira, auxiliar de enfermagem, ela tanto é parteira hospitalar como tradicional. Porque a avó dela foi parteira, a mãe dela foi parteira, mas ela não tinha, né, a própria estrutura racista da sociedade não permite que você tenha esse pertencimento, que foi o que a Ana falou, não discutir raça já é um privilégio, né? Isso é muito forte, porque no processo da formação da nossa personalidade, a gente chega com 15 anos, a gente não tem uma autopercepção de negra, né? Quando a Ana Carla fala, as meninas mais jovens, então isso é muito bacana. Porque a sua autoimagem, você não tem não só um conhecimento, mas você também não tem uma autoimagem. Você se olha do espelho e você não sabe quem é você. Porque a outra é o rosto da santa, é angelical, é bem comportada, se veste bem, né? Tem tudo isso. E tem aquela coisa do afilamento, né? Os nossos lábios, né? Eles são... A palavra mais elegante que eu vi para dizer para mim era que eu tinha os lábios proeminentes, né? Porque me chamavam de beiçuda, né? E que eu tinha o bicão, né? Então, você vai vivendo. E eu fui uma criança que eu gosto muito de estudar, e eu gostava muito de estudar. Então, eu sempre era metida, né? E muitas vezes dizia assim, mas você passa a noite todinha estudando. Aí eu disse, não, porque eu tenho muita facilidade de aprender e eu gosto muito de estudar. E as outras coisas mais absurdas, assim, hoje, se é tua letra, né, coisas, e já no campo mesmo, trabalhando, né, quando a gente vai fazer palestra aqui, o palestrante não conhece a gente, né, primeiro que as pessoas vão muito em cima de um tecnicismo que muitas vezes ninguém entende no ambiente. Então, eu tento falar mais à medida que as pessoas entendam, porque como eu trabalhei com educação popular e saúde, né, na saúde da população negra, eu preciso falar que as pessoas entendam. A Fátima agora deu uma aula de ciência aí, entendeu? Como foi a partir da transmissão, o processo todinho do conhecimento, né, da família dela. É uma informação científica que está centrada numa pessoa que, quando você vai trazer hoje, você traz para o distanciamento, para o isolamento, para a prevenção, para a não contaminação, um saber ancestral,
Então, você precisa dialogar com os ambientes e de ouvir, como eu já ouvi muitas vezes, é assim, poxa, a palestrante é ela, é? Aí você já fica, né, aquela... Você tenta não perder o equilíbrio, nos primeiros momentos você fica meio... E depois você vai ganhando segurança porque você tem essa autoestima valorizada. E depois dizer assim, nossa, a pessoa não dá nada pela pessoa, entendeu? E aí você vai. Acho que na saúde, o racismo ele é muito cruel. Ele é muito elástico, né? Com a presença da CEPI, das políticas de ações afirmativas, né? A população negra começa a se deparar com um grupo que até então ela não tinha acessado, principalmente dentro das saúdes. Né? E aí essa questão da caixinha... Tem que dar respostas, né? Essa questão da caixinha é para deixar você quietinha lá também. É tipo assim, você fica na sua caixinha discutindo saúde da população negra e a gente discute aqui. Essa interseccionalidade, essa interseção que tem que haver, porque não é possível você discutir racismo sem envolver a sociedade. O racismo é do sistema para conosco. Isso. Né? Eu sempre digo, nenhuma pessoa, nenhuma população é marginal, feia, deselegante, burra, suja, não é. Entendeu? Isso é que o Estado, né, brasileiro, o Estado que a gente vive, o sistema capitalismo fez e modelou essa população, né, propositadamente, porque há uma base de sustentação muito forte, que é manter a gente escória, né, de um poder centralizado, né, nessa branquitude. Ele é estruturado pelo capitalismo, a gente entende, porque você tem racismo em tudo, você tem racismo na ciência. Então, negro discute coisa de negro, e as outras pessoas discutem as outras coisas. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa que eu acabei de aprender, que eu nunca tinha percebido. Quando alguém diz assim, você não dava isso e olha o que saiu. Gente, é porque não estava acreditando que ia dar certo aquela palestra. Vou sair daqui aprendendo outro artifício racista que eu nunca tinha percebido. Todo dia eu aprendo alguma coisa sobre o racismo. Acabei de aprender. Olha, não estava dando nada por você. Existe muito. Que coisa. Na saúde, isso é muito forte. E machuca. Mas vamos embora, embora. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Entendeu? Auxiliadora, conseguiste? Consegui, você me ouve agora? Ouvimos, vamos embora. Vamos. Boa tarde para todos e todas, pessoas que participam desse lindo e necessário evento. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a equipe que integra o GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco pelas importantes iniciativas que realiza, né? Desde sua fundação em 2002, com o objetivo de construir estratégias de enfrentamento ao racismo em todas as suas formas de manifestação, por meio da discussão do tema, da sensibilização e da capacitação de seus membros e servidores a partir da compreensão do racismo institucional e suas consequências na reprodução das desigualdades que atingem a população negra. Penso que, historicamente, nas sociedades eurocêntricas, brancocêntricas, machocêntricas e cristãs como a brasileira, tem se homenageado pessoas brancas, pessoas da elite, erguendo para elas monumentos e estátuas, dando-lhes nomes de ruas, praças e escolas, inclusive para os indivíduos que foram nossos colonizadores, escravizadores, torturadores. O que o GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco faz, ao meu ver, em 2019, homenageando 6 mulheres negras, e em 2020, convidando essas mesmas mulheres para esse importante e necessário evento, é revolucionário do ponto de vista ético e do ponto de vista moral.
há um filósofo africano chamado Kwame Appiah, que define revolução moral como transformações profundas e éticas em sociedade, que acontece num período curto de 20 anos. Então, no contexto de uma sociedade e de um Estado que pratica racismo estrutural e institucional, homenagear mulheres negras de origem pobre, como faz o GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco, é tornar público seu reconhecimento e sua gratidão por nossas existências enquanto mulheres negras no mundo e por nossa luta aguerrida em prol da igualdade, da justiça e do empoderamento da população negra nos diferentes campos de nossa atuação. Com esse ato, vocês do GT Racismo estão dizendo que nossas vidas importam, estão dizendo que vocês nos veem, que vocês nos ouvem, vocês nos aplaudem e nos amam pelo que fazemos e pelo que dizemos cotidianamente, resgatando o sentido histórico da homenagem, enquanto um ritual voltado à ancestralidade, usado desde o início da humanidade, que exalta seus guerreiros e guerreiras, seus deuses e deusas. Nessa homenagem e evento, quero dizer do carinho, da admiração, do imenso orgulho que sinto por ter sido lembrada em vida, não depois de morta. Quero agradecer à doutora Bernadette, especialmente, que em 2019 coordenava o GT Racismo, e quero agradecer a Irene Cardoso de Souza, promotora que coordena o GT Racismo atualmente, não é? E quero agradecer a cada um e a cada uma de vocês, as 6 mulheres que hoje somos virtualmente amigas, irmãs, companheiras de homenagem, que é a profissional de saúde Maria da Conceição, a sindicalista Luísa, a escritora Odailta, a quilombola Fátima e a religiosa Mãe Érica. Então, são 6 mulheres, não é? São 6 referências de vida, de pessoa, de profissional, para todos e todas nós. Obrigado por suas vidas. Vocês são grandes mulheres para quem me inclino e desejo parabéns, vida longa e vida feliz. No que tange à temática específica desse encontro, eu digo que lidar com a branquitude é extremamente difícil para nós negros. É como se nós falássemos uma língua incompreensível. Porque no meu campo específico, que é o ensino superior, né? Atuando no Centro de Educação, nós atuamos em cima de um projeto político-pedagógico e uma proposta que foi desenvolvida no ano de 2008, quando a Lei 10.639, que orienta escolas públicas e particulares de todos os níveis e modalidades de ensino, já tinha 5 anos, porque foi promulgada no dia 9 de janeiro de 2003. Então, professores e professoras do ensino superior, mentes brilhantes, mentes que cotidianamente produzem conhecimento científico, fizeram um projeto político-pedagógico e um perfil curricular de número 1322, que não considerou a lei federal, sendo uma instituição federal, desconsiderou uma lei federal. Então, esse currículo 1322, para o curso de pedagogia, que é o meu lugar de fala, tem 54 disciplinas obrigatórias. Nenhuma delas incorporou a Lei 10.639, nem os princípios educativos na educação das relações étnico-raciais, que é a consciência histórica e política da diversidade, o fortalecimento das identidades e dos direitos e práticas educativas de combate ao racismo e às discriminações. Então, vocês percebem a dificuldade de lidar. Então,
Essas pessoas são pessoas boas, são pessoas maravilhosas, são pessoas decentes e trabalhadoras, mas não conseguiram ir além do brancocentrismo, do eurocentrismo, do machismo e do cristianismo, que é a base do ensino na educação brasileira. Verdade. Tem disciplina, inclusive, que diz textualmente na sua ementa que vai trabalhar a perspectiva ocidental. E qual é a perspectiva ocidental? É a perspectiva branca, em sua maioria, é a perspectiva masculina, em sua maioria, é a perspectiva daqueles e daquelas que nos colonizaram e que se colocam como superiores no sentido da manutenção do que constitui 54% da população. Então, eu acredito que pessoas brancas que irão se colocar na linha de frente do combate ao racismo existem. Inclusive, eu tenho exemplos de 3 padres que existem como protetores, defensores, exemplos para a minha vida, que é um padre irlandês, Bernardo Eyre, um padre luxemburguês que já faleceu, Jean Geise, e um padre brasileiro que é o padre Reginaldo Veloso. No campo da educação, tem 3 professoras também, 2 do Centro de Educação, Mitzelena e Sandra Montenegro, e uma da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é a Ana Pontes. Mas vocês vejam que eu tenho 61 Lewis, né, anos que está sempre conosco. E que há quase 3.000 professores nessa minha instituição, e eu consigo dialogar e perceber essas 3, como não apenas fazendo discurso, mas atuando efetivamente contra o racismo pessoal, estrutural e institucional. Para combater essas dificuldades, o que a gente precisa é fazer o aquilombamento que os nossos antepassados e a nossa ancestralidade fez. Nesse sentido, eu estou participando, faz mais de 3 anos, do CAN, que é o Coletivo de Acadêmicas Negras. E, junto ao CAN, nós temos realizado atividades com um conjunto de acadêmicas negras que estão em universidades como a Universidade Federal Rural de Pernambuco, na pessoa de Denise Botelho, a Universidade Católica, na pessoa de Valdenice Raimundo e Ana Ferreira, a Universidade de Pernambuco, na pessoa de Adilene Arantes, o Centro Universitário Guararapes, na pessoa da acadêmica negra Natália Lima, e Uninabuco, na pessoa da acadêmica negra Tereza Souza. Nós temos realizado um curso, Aláfia, de preparação para a pós-graduação em mestrado e no doutorado, que é um campo quase que onde há uma porta de ferro intransponível para as pessoas negras. Nós temos obtido bons resultados nesse curso de preparação e tivemos como experiência de aquilombamento a realização coletiva do Seminário Internacional de Educação em Africanidades e Afrodescendências, junto com essas mulheres negras acadêmicas que têm nos fortalecido grandemente, não é? Então, um pouco dessa experiência que nós deixamos, não é? De aquilombamento, e vocês não têm ideia do que estão fazendo com essas homenagens. É revolucionar o campo da branquitude,
dizer que não apenas a branquitude realiza grandes atos e tem heróis. No campo da negritude, nós também existimos, resistimos, nossas vidas importam e nós vamos continuar de pé. Morre uma, mil nascem. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada também. E aí, eu não resisti, fui procurar meu APA. E a senhora citou, ele diz exatamente, né? Podemos reconhecer que a verdade não é propriedade de nenhuma cultura. Devemos apoderar-nos das verdades de que precisamos onde quer que a encontremos. Luísa, no sindicato, como é essa luta? O sindicato que também fala muito no ambiente masculino, no ambiente branco, né? Quando a gente pensa em sindicalista, a gente já pensa aquele sindicalista bancário, né? E aquele modelo todo, que dizer que até que na luta nós temos modelo, e essa Luísa aí, batalhadora, quer abrir o microfone e falar, e aí a gente está um pouco, né, vamos caminhando no horário já quase para terminar, e terminamos com a bênção, não é, de Mãe Érica, mas fale aí um pouco, Luísa, dessa homenagem, um pouco dessa luta. É a mulher mais difícil de achar, penso que esse sindicato dá trabalho, deu muito trabalho achar a Luísa, e Luísa está aqui conosco. Como é que está, Luísa? Boa tarde a todas. Eu estou bem, graças a Deus, né? E me sinto honrada, né, por voltar mais uma vez a ter uma reunião com as pessoas do Ministério Público, né? Retornar. O ano passado fui uma das homenageadas, né? E aí, quando você fala dessa questão, como é ser sindicalista num ambiente tão masculino, é verdade, é complicado. Só que no caso da categoria que eu represento... A maioria é feminina, né? Exatamente, porque nós somos a maioria esmagadora mulheres, e dessa maioria esmagadora de mulheres... Então, deixa eu te apresentar, porque eu já estou achando que todo mundo te conhece, né? Luísa Maria Pereira é presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENETRAD, e diretora administrativa do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado de Pernambuco. Arretada, diga lá. É Luísa Batista, não tenho Maria. Luísa Batista Pereira. Isso. Pois é, então, como eu estava falando, é um ambiente extremamente masculinizado, né? Machista, aliás. E a gente vê isso, apesar de que na central a qual eu pertenço, na minha direção, que é a CUT, a gente discutiu muito e a gente conseguiu implementar a paridade. Mas até agora a gente ainda não conseguiu ver uma mulher ser presidenta da CUT nacional. Essa é a grande luta de todas as mulheres sindicalistas, ver uma mulher à frente da CUT nacional, porque a Carmen Fora, uma pessoa negra, uma agricultora, ela foi vice-presidenta, né? E depois ela agora está como secretária-geral. Espero que num próximo congresso, aí no futuro, ela venha a ser a presidenta. Mas voltando à minha categoria, nós somos mulheres e a maioria negra. E dessa maioria negra, a maioria é analfabeta, semi-alfabetizada, né? O meu caso, que eu fiz o ensino médio, quando eu voltei a estudar, eu tinha 50 anos de idade. Eu concluí o ensino fundamental, eu estava com 54 anos. E aí, aquele sonho de infância, que era formar em direito, né, ficou só no sonho, porque eu comecei a trabalhar como trabalhadora doméstica aos 9 anos de idade. Então, eu não tive tempo de estudar. Então, isso parece que é uma herança, sabe? Uma coisa que vem entranhada na vida da gente. Eu parabenizo aqui a Odailta, ela esteve aqui o ano passado, ela veio fazer o Novembro Negro aqui no Espaço Mulher, em Passarinho, o Grupo Espaço Mulher, da qual sou uma das fundadoras, né? E foi uma coisa linda, assim, que eu fiquei emocionada quando ela terminou. Eu estava, assim, chorando, sabe? Disfarçadamente. Mas, mesmo entre nós, eu já sofri um processo, assim, eu já sofri uma ação de racismo, que eu fiquei, assim, pensando. Então, a gente combate o racismo e a gente é vítima
também de pessoas da nossa cor, só porque tem uma graduação superior. Eu estava numa atividade promovida pelo SOS Corpo e tinha um trecho, né, o trabalho que estava sendo realizado, a gente recebeu tipo umas apostilas e os trechos eram todos em espanhóis. Eu não falo espanhol, mas eu consigo ler. Aí o que acontece? A pessoa que estava sentada junto de mim, uma advogada, ela chegou e falou: me dê que eu leio a sua parte. Aí eu disse: não, pode deixar que eu leio. Eu não vou saber pronunciar espanhol, mas eu entendo o que está escrito aqui e eu vou ler. Então, é um racismo tão estruturante que mesmo entre nós a gente sofre, sabe? A gente sofre certas ações que a gente fica pensando. Então, a gente está na mesma tempestade, no mesmo barco, não. A gente está na mesma tempestade, mas no mesmo barco não, porque tem gente que enfrenta a tempestade numa situação melhor, num iate, numa lancha, mas a gente está numa tempestade onde a gente está enfrentando num barquinho de lata, sendo jogada de um lado para o outro. Essa é a realidade das trabalhadoras domésticas, onde a gente está nas residências e muitas de nós não tem os nossos direitos respeitados, mesmo com toda a luta. Teve uma situação também que a gente mudou a questão do registro do sindicato, e aí queriam que a gente registrasse o sindicato dos trabalhadores domésticos. Aí eu falei: não, mas a maioria somos mulheres. Sim, mas não tem homem no trabalho doméstico? Sim, tem homem, mas acontece o seguinte, que somos a maioria mulher. A palavra democracia é feminina. Eu disse: então, somos a maioria, vamos pelo feminino. Então, uma confusão. Teve uma intervençãozinha aqui, uma ligação. Findou, aconteceu que a gente se registrou no feminino, mas eu venho assim, enquanto mulher, eu venho enfrentando situações de racismo em muitos lugares, e em todos os lugares, quando as pessoas, quando eu percebo, né, que a gente percebe, é como disse a Conceição, lá do Cabo, a gente percebe, basta olhar para a gente que a gente sente a discriminação, infelizmente. Então, a gente percebe. E aí, quando eu percebo que alguém está olhando para mim assim, meio que de lado, sabe? Aí eu simplesmente ergo bem a cabeça, o máximo que eu posso, e eu não me deixo abater. Eu não me deixo abater. Se eu estiver numa fila e alguém... Eu faço a mesma coisa que ela fez. Não, minha filha, tem que respeitar. Eu estou na vez. Você tem que respeitar. Então, a gente... É uma batalha constante para a gente desconstruir isso. E eu parabenizo as pessoas como a auxiliadora, como a Maria da Conceição, a Odailta, sabe? Que conseguiram fazer o enfrentamento e conseguiram, inclusive, ter um grau de escolaridade mais elevado. Eu não consegui, porque eu voltei a estudar muito tarde. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu já estava presidenta do sindicato daqui. Depois veio a federação. Então, o tempo é muito pouco. Muito pouco. Mas chegar a uma presidência de uma federação é muito importante. Muito importante. É verdade. É muito trabalho também, né? Principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente está vendo aí as companheiras sendo demitidas sem direitos, e a gente também sem poder estar com o sindicato aberto para estar dando apoio. Estamos atendendo só 3 dias por semana. Então, além da gente ter aquela luta contra o racismo, que é uma coisa diária, é uma coisa que vive... A gente dorme e acorda tendo que batalhar contra essa questão da cor da pele, né? O meu registro está com morena, porque a moça do cartório, quando minha mãe foi me registrar, né? Eu não sei, se der tempo, rapidinho. No interior, tem muito isso, né? Passa 2, 3 filhos sem registrar e depois pega aqueles filhos tudinho e vai para registrar, né? Aí o que acontece? Os 3 últimos filhos da minha mãe foram registrados só no nome da minha mãe, porque mamãe era casada apenas num religioso, então meu pai já havia falecido. Ela registrou o Antônio, a Maria e a mim só com o nome dela, porque como ela não era casada no civil, legalmente ela era solteira. E aí, quando a moça do cartório olhou para mim, eu já com 10 anos, ela disse, a cor dela é morena, né? Minha mãe olhou para ela, né? Olhou para o braço dela e disse, não, eu sou negra, minha filha é negra.
como eu tenho pouca melanina na pele, como eu digo, né? Então, não, ela é morena, e está lá no meu registro, morena, e eu sou pé da vida com isso, porque eu sempre tive consciência que eu sou negra, porque eu cresci sofrendo atitudes racistas. Mas então, isso para mim... Sua luta é negra, você é negra. E, às vezes, sabe, a gente pode até achar que ela estava, tipo assim, vou ajudar, vou colocar morena para, né? Pois é. Mas, Luísa, obrigada por... Me deu uma revolta, porque como eu sempre sofri essa questão do racismo, sabe? Então, para mim, botar no meu registro morena, para mim foi motivo de raiva, até porque nem é raça, né? Nem é raça. Mas é isso. Quem sabe a gente não pode fazer uma ação e fazer uma retificação desse registro? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso? Eu estou pensando. Vamos ver, porque aí, então, eu vou ficar como eu realmente sou. No meu documento vai ficar... Vamos pensar nisso. E uma pessoa que não se conforma com esse racismo estruturante, porque a gente entra num shopping, é raro ver uma vendedora negra, entra num banco, é raro ver uma pessoa trabalhando ali que seja negra, a não ser na limpeza, a gente entra num avião, é raro ver uma aeromoça negra, né? A não ser quando são aquelas aeromoças que trabalham em países mesmo, de linhas onde a maioria é negra mesmo, né? Difícil. São coisas que a gente tem que desconstruir. A gente chega num hospital, médico negro, médica negra, é uma raridade. Chega no tribunal, advogados e advogadas negras, é uma raridade. Então, é como se, quando a gente já nasce carimbado, sabe? Para ter que fazer uma luta sobre-humana para conseguir uma graduação superior. Isso é o racismo. Tá, muito obrigada, Luísa. E a gente vai encerrar. Obrigada. E um abraço bem grande no coração de todas, especialmente da Maria Conceição, que a gente já se encontrou algumas vezes lá na CUT. Ok, obrigada. E aí, eu deixei para encerrar com Mãe Érica, porque nós começamos por poesia e terminamos com uma bênção, né? Porque é um dia de dor, mas é um dia de celebração, como eu falei no começo. E aí, até já colocando minhas palavras um pouco finais, foi muito bom a gente lembrar disso. Eu sou há uma divisão da gestão, da coordenação do GT Racismo, né? Helena Capela está comigo, e é claro que em todos os ambientes que a gente está, a gente sempre referencia Bernadette Figueiredo, até porque ela ajudou a nós estarmos aqui, eu e Helena, nessa condição, né? Porque até ela assumiu o GT todo o tempo e precisava fazer essa ponte para a aposentadoria dela. Então, quando eu e Helena estamos aqui, nessa outra ponta, é nessa posição de dar continuidade ao trabalho de Bernadette, que é belíssimo e sempre precisa ser registrado. Sempre, sempre, sempre. Mãe Érica, vai finalizar. Como é que está? Como é que foi na campanha? Como é que está sendo esses dias? Né? A gente tem aí um tempinho, mas dá para a gente finalizar com uma grande bênção. Né? Ana Carla, Ana Pereira, que vieram aqui conversar conosco, e estou vendo aí que estão se deslumbrando com as escutas, né? Vocês pensavam que iam só falar e terminaram escutando muito, não é isso? Como é que está, Mãe Érica? Boa tarde, gente. Muito feliz, muito honrada em ter recebido essa homenagem, recebido esse convite, né? Essa campanha foi no ano passado, me deixou muito surpresa, mas muito honrada, como eu falei, por conta do trabalho que a gente desempenha, né? Hoje eu estou à frente como sacerdotisa do Ilha Shema Jassabalê, em que sou a terceira descendência dessa casa, né? A casa foi fundada pelo Júlio Gomes Moreira. Ele é nascido em África e fez parte do processo de sequestro e escravização. E depois minha mãe querida, saudosa mãe Nida, né, Genilda Nunes Xavier, e hoje eu sou a terceira. Então, eu me sinto muito feliz em poder representá-los
e continuar o trabalho que foi feito dentro dessa casa, né? Eu também faço parte da Prefeitura do Recife como coordenadora do Distrito Sanitário 2 da Política de Saúde da População Negra, onde eu posso estar cuidando um pouco mais daquilo que me toca, daquilo que me dói, né? Eu fico encantada, assim, esse poema de Adailton me deixa extremamente contemplada. Eu acho belíssimo as palavras de Auxiliadora, de Luísa, de Conceição, de Fátima, né? Na palestra de Ana Carla também, eu me sinto representada com todas vocês por conta dessa dificuldade. Eu cresci num lar, apesar de ser dentro de um terreiro, em que a gente tinha essa dificuldade de se reconhecer quanto negro, quanto a esse papel. Eu falo muito sobre isso, sempre que eu vou palestrar, sobre a minha necessidade, pela terceira vez, de realizar a transição capilar. Porque conhecimento de estar dentro de um local em que você não se reconhece, que você não faz parte. Então, eu sofri muito durante muito tempo, e hoje em dia, me aproximando dos movimentos, né, do MNU, do MPTC em Camaragibe, e a gente começa a enxergar o que é que acontece e começa a quebrar esse racismo estrutural que é tão violento, né? Eu vejo ainda com muita dificuldade as políticas tentando serem realizadas, mas essa pandemia foi uma das provas quanta dificuldade nós tivemos, né? A gente não tinha números reais e totais dos negros que estavam sendo vitimados pela doença, a gente não teve algumas, no primeiro momento, na verdade, isso foi posteriormente feito, a gente não teve uma campanha inicialmente, eu volto a dizer, né? Posteriormente a gente teve distribuição de cesta básica, distribuição de produto de limpeza. Eu acho muito importante, porque a gente sabe que o dia a dia do povo preto periférico não tem nem água nas torneiras. Então, é muito difícil, muito preocupante essa pandemia. E assim como Fátima discorreu, que aconteceu lá no Quilombo no Cabo, assim a gente também tentou se cuidar, né? Eu aqui com minha comunidade, com meu povo no terreiro, uma aguinha com limão, uma aguinha com gengibre, um chazinho, porque para tentar prevenir e se cuidar. Então, a luta foi grande, a gente tem feito várias tentativas dialogando, né? Kathleen, que era nossa coordenadora de saúde da população negra em Recife, agora Rose, que está de volta conosco. A gente tem conversado, procurado cuidar desse público da nosso... Que pena. Mãe Érica caiu. Vamos ver se ela volta. Mas, de qualquer forma, a gente extrapolamos todos os horários, mas era isso mesmo que eu imaginava também, porque nós queríamos falar e a gente quer todo o tempo falar. Pensei, ao final, dizer para Ana Carla e Ana Helena que elas seriam as grandes palestrantes, mas eu acho que agora elas estão achando que foi um presente tudo isso, então que bom que vocês estão aqui. Eu quero encerrar agradecendo a todas e dizendo imensamente feliz, agradecer à Escola Superior do Ministério Público, à Secretaria-Geral que autorizou, a todos os envolvidos no GT Racismo, e aí encerrar um grande agradecimento, uma grande gratidão a todas vocês, a própria Bernadette, que fez possível essa campanha no passado. E aí eu vou, de fato, encerrar com as últimas palavras de mãe Érica, nos desejando coisas boas, nos desejando bênçãos, nos desejando paz, e deixo as palavras finais serão suas, mãe Érica. Por favor, encerre esse nosso evento.
Desculpa, gente, teve um problema na conexão, né? Pois é, e eu desejo, assim, volto a agradecer esse momento, essa participação, desejando a cada uma de nós muita saúde e as bênçãos de Olorum, de toda a ancestralidade que nos concede estar e lutar, né, por essa história que eles deixaram, e eles nos abençoem, nos transbordem de axé, de muita saúde e felicidade para cada um dos seus. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Gratidão. Obrigada, gente. Muito obrigada.